Amados irmãos e irmãs, nesse dia 15 de maio, a Igreja nos traz como reflexão para a nossa vida o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 a 20. O capítulo 13 de São João se abre com o lava-pés, com este relato que é específico de João, que está dentro do contexto da última ceia. E aí ele começa dizendo: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Nós temos no nosso coração uma tendência a sermos movidos pelo nosso ego. O nosso ego não gosta de ficar embaixo, ele gosta de ficar em cima. Se ele puder escolher entre ser servo e ser aquele que manda, ele escolhe ser aquele que manda. Se ele puder escolher entre ser pequeno e ser grande, ele escolhe ser grande. Há essa necessidade doentia do nosso ego de se autoafirmar. E Jesus conhece o nosso coração. E aí ele nos faz essa reflexão importante de que nós somos servos dele, somos discípulos dele, e ele, como mestre, como nós já conhecemos o relato do lava-pés, ele lavou os pés dos discípulos e disse: eu vos dei o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Se eu, o vosso mestre e senhor, lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Nós temos que lembrar que estamos no contexto da última ceia e Jesus vai consumar a sua vida no sacrifício da cruz. Ele vai dar a sua vida pelos seus amigos, ele vai doar-se, sacrificar-se pela salvação da humanidade. Os discípulos terão dificuldade de entender esse amor que ama até o fim. E nós também temos essa dificuldade no sentido de que o nosso instinto de sobrevivência, se for possível a ele vai rejeitar a cruz, ele vai rejeitar essa doação da vida, esse sacrifício de si mesmo, porque ele busca se preservar. E Jesus então está chamando a nossa atenção para isso. Não tem sentido nós querermos traçar um objetivo de vida para a nossa vida no seguimento do Evangelho que não seja seguir os passos de Jesus e evitar a dor, evitar a renúncia, evitar o sacrifício, evitar a doação de si mesmo. Se nós queremos ser maior que o nosso mestre, se nós queremos, como ele coloca aqui, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se nós, ao sermos enviados para ser a mensagem viva do Evangelho, querermos atenuar as consequências desse Evangelho, as exigências dele, nos poupando de sacrifícios, de doação de vida, de sofrimento, nós estamos trilhando o caminho oposto ao que Jesus deixou para nós. E ele até coloca isso aqui: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Ou seja, o que nos deixa infelizes na vida não é o fato de termos que nos doar, que nos sacrificar ou de enfrentar alguma situação de cruz, mas é exatamente essa busca doentia de autoafirmação do nosso ego, que sempre quer estar por cima, sempre quer ser o primeiro, sempre quer servir-se dos outros em favor dos seus interesses doentios e egocêntricos. Isso nos torna infelizes e insatisfeitos o tempo todo. Enfim, depois de dizer isso, Jesus vai de novo apontar para Judas, dizendo aqui: eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar.
Vejam o estrago de uma pessoa que quis ser maior do que o mestre, de uma pessoa de um mensageiro que quis ser maior do que aquele que o enviou. Judas rejeitou totalmente esse sacrifício de Jesus na cruz. Judas não entendeu e se opôs radicalmente a essa forma de salvar. Ele esperava de Jesus o Messias político, o Messias guerreiro, o Messias militar, que derrubaria o Império Romano e libertaria Israel dessa dominação estrangeira. E Jesus não veio fazer isso. Por isso Judas acabou se revoltando. Toda a revolta que ele tinha contra o Império Romano, ele transferiu para Jesus. E aí ele, infelizmente, tomou esse caminho de trair Jesus. Então nós, mais uma vez, somos aqui convidados por Jesus a nos configurar à sua doação de vida. Nós comemos o seu corpo, nós bebemos o seu sangue e nós devemos lembrar, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a vida e não para dominar. E por isso, o alerta fica para cada um de nós nos tempos atuais como discípulos de Jesus Cristo. Quando o nosso olhar se volta para ser grande, para ser o maior, para ser o primeiro, para estar por cima, para dominar, consequentemente, o nosso olhar deixa de enxergar os pequenos. E é exatamente aí a grande gravidade da nossa miopia espiritual. Quando nós não enxergamos os pequenos na nossa comunidade cristã, os que estão à nossa volta, nós não estamos enxergando o próprio Cristo, que se identificou com os pequenos. O Evangelho continuará sempre a ser esse grande desafio de questionar a inversão de valores que nós vivemos. E teremos sempre que fazer uma escolha, ou sermos pequenos, como Jesus foi pequeno e insignificante aos olhos do mundo, ou nós, por essa opção, movida pelo ego de sermos grandes e sermos importantes, nós acabaremos não só perdendo a nossa identificação com a pessoa de Jesus Cristo, mas não enxergaremos os pequenos, a quem somos chamados a socorrer e ajudar, onde está a pessoa do próprio Cristo. Que o Senhor nos dê a graça dessa libertação do nosso próprio ego e uma identificação sempre maior com Ele, que veio servir, que veio dar a vida, que, sendo Mestre e Senhor, lavou os pés dos seus discípulos e disse que nós seremos felizes se nos identificarmos a Ele nesta atitude diária. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.